Sol, uma moeda que só em 2021 valorizou mais de 13.000% e que possui o quinto maior valor de mercado entre as criptomoedas existentes. Hoje nesse vídeo vamos falar sobre a Solana, buscando entender as diferenças para suas principais concorrentes, a Ethereum e a Cardano. E vamos entender também por que ela é considerada uma das criptomoedas mais promissoras que existem. Então vem comigo porque hoje a gente vai entrar fundo nessa história. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. A Solana é uma blockchain que possui contratos inteligentes, ou seja, ela é desenhada para hospedar diversas aplicações descentralizadas, como é a proposta tanto da Ethereum quanto da Cardano. Essas duas criptomoedas eu já fiz vídeo aqui se você quiser conferir. A ideia da Solana foi exposta pela primeira vez em 2017 por Anatoly Yakovenko. Nome poderoso, né? Yakovenko. Diferente do Charlene e da Cardano, ele não tem nada a ver com o desenvolvimento da Ethereum. Antes de criar a Solana, ele foi engenheiro de software na Qualcomm, na Mesosphere e no Dropbox. O que Yakovenko escreveu no white paper era uma ideia inovadora, que mudaria o mecanismo de consenso e iria potencializar a quantidade de transações que uma blockchain é capaz de fazer. Eu já falei aqui no canal que um dos principais desafios para uma criptomoeda se tornar um meio de pagamento viável no dia a dia é a limitação de transações por segundo que uma blockchain é capaz de fazer. Ou seja, um dos principais problemas é a escalabilidade. A Solana resolveu esse problema de um jeito excelente. Eles criaram o Proof of History, que acrescenta o diferencial no mecanismo de consenso do Proof of Stake, o tempo. Por meio da Proof of History, as transações possuem um carimbo de data e hora, que é colocado em toda transação, que por sua vez ficam integradas em um hash dentro da blockchain. Esse carimbo é reconhecido por toda a network da Solana, o que significa que todos que estão trabalhando na blockchain estão sincronizados e concordam com o relógio descentralizado. E isso promove uma verificação muito mais rápida das transações. Por exemplo, no caso da Bitcoin, a data e hora é inserida pelo minerador, com base no seu fuso horário. E por conta disso, é preciso um processo de verificação, porque a informação pode ser falsa ou divergir do horário de outros mineradores. Essa verificação demanda muito tempo, que acaba impactando na quantidade de transações por segundo que é possível ser feito. Quando Anatoly resolveu o problema de fazer com que computadores que não confiavam nos outros concordassem com o horário, ele encontrou a chave para tornar o sistema 10.000 vezes mais rápido. Para a gente ter uma noção da diferença que isso faz, vamos falar aqui uns dados. O tempo de processamento de um novo bloco é de 10 minutos na Bitcoin, 13 segundos no Ethereum e 400 milissegundos na Solana. A velocidade de transações é de 7 transações por segundo na Bitcoin, 15 a 45 na Ethereum e 50.000 transações por segundo na Solana. Isso sem falar que os desenvolvedores da Solana afirmaram que à medida que a blockchain for crescendo, a velocidade de transações por segundo pode chegar a 700.000. É um absurdo. Pra gente ter um comparativo, a Visa faz em média 1.700 transações por segundo, sendo que ela tem capacidade de chegar até 24.000. E a questão é que essa velocidade afeta diretamente as taxas das transações. Se você usa Ethereum, você já reclamou das taxas, porque hoje em média se paga entre 50 a 150 dólares por uma transação. Na Solana, esse valor é de 0,00025 por transação. A combinação de alta velocidade e custo baixo é um baita diferencial da Solana. Justamente por essa razão, muitos consideram que a Solana vai substituir o Ethereum. As aplicações na Solana são várias, porque assim como no Ethereum, ela possui smart contracts, que possibilitam a criação de plataformas de DeFi, games em NFT, entre diversos outros projetos. E os aplicativos descentralizados se beneficiam dessas taxas mais baixas, tornando o acesso a esses aplicativos mais fácil e mais barato. Mas apesar disso, a Ethereum é a líder no número de projetos. Ela possui um pouco mais de 2.800 na plataforma, enquanto a Solana tem pouco mais de 350. E assim como toda blockchain, a Solana tem uma moeda, a Sol. Ela é uma recompensa para as pessoas que participam da validação dos blocos, que funciona num sistema de Proof of Stake. A gente entrou mais a fundo nesse mecanismo de validação no vídeo da Cardano, então acessa lá se você quiser entender mais. Mas além de ser uma recompensa para os validadores, ela também é utilizada para as transações dentro da blockchain e também serve como um token de governança. O que significa que quem possui o token pode votar em atualizações futuras e propostas de governança submetidas pela comunidade da Solana. Mas eu preciso entrar em um detalhe que é um pouco diferente das outras criptos. No processo de validação dos blocos da Solana é cobrada uma taxa por transação. Essa taxa serve de recompensa para o validador, como é o normal em outras blockchains. Mas uma outra parte é queimada, destruída. Essa é a ideia do Anatoly para fazer com que o sistema seja sustentável a longo prazo. A proposta inicial é que 50
50% das taxas vão para os validadores e 50% é destruída. Muitas das blockchains atuais, como é o caso da Ethereum e da Bitcoin, têm economias com recompensas baseadas na mineração para apoiar a economia no curto prazo, com a suposição que a receita gerada pelo meio das taxas vão ser suficientes para apoiar a economia no longo prazo, quando a recompensa pela mineração acabar. E aqui eu acho que vale entrar um pouco mais fundo na economia do token Sol, porque é importante da gente entender como ele se difere de outras criptomoedas. A Solana tem um equilíbrio de forças inflacionárias e deflacionárias. Por um lado, temos uma força inflacionária forte, com a recompensa dos validadores no Proof of Stake. A recompensa para quem faz staking de Solana é calculada em uma taxa pré-estabelecida, que começou em 8% ao ano e vai sendo reduzida aos poucos. Eventualmente, essa taxa chegará a 1,5% ao ano em cerca de 10 anos e vai se manter dessa forma. Olhando para isso, a gente poderia considerar a Solana uma moeda inflacionária, já que a sua base monetária se expande ao infinito a uma taxa de 1,5% ao ano. Mas como eu já expliquei, com a queima das taxas de transação, a Solana poderá destruir parte dessa base monetária, gerando um efeito deflacionário. Com transações por segundo suficientes, essa taxa de queima pode ser de 1,5% ao ano, o que faria a Solana ter uma taxa de 0% de inflação. A taxa de queima pode se tornar até maior do que 1,5% ao ano, tornando a Solana deflacionária. Todas essas são expectativas feitas pela equipe da Solana, mas elas podem ser modificadas. Então, pelo menos por enquanto, a Solana é uma moeda inflacionária. E exatamente por isso, por ela ter essa taxa de staking que pode ir ao infinito, ela não tem uma quantidade de emissão pré-estabelecida, como é o caso da Bitcoin. Hoje na Solana nós temos cerca de 508 milhões de tokens emitidos, sendo que destes 303 milhões estão em circulação. A expectativa da equipe da Solana é que a quantidade de tokens pode chegar até 800 milhões em 14 anos. E aproveitando que a gente falou do Proof of Stake, a Solana tem algumas diferenças aqui que vale mencionar. No caso do Ethereum, por exemplo, você só pode fazer o staking, ou seja, se tornar um validador da rede, colocando no mínimo 32 Ethereum. Ou seja, a valores atuais você precisaria colocar 752 mil reais em staking para se tornar validador. Na Solana não tem um valor mínimo para você se tornar validador, o que possibilita que qualquer um possa se tornar. Mas, e sempre tem um mas, tem alguns requisitos mínimos de sistema que acabam criando uma barreira para você se tornar validador, uma vez que você precisaria ter um computador extremamente potente. A Network possui hoje cerca de 1.000 validadores, sendo que boa parte deles fazem parte da equipe de desenvolvimento. E exatamente por causa desse fato, o efeito de moeda descentralizada na Solana é questionado por algumas pessoas. Pelo menos por enquanto. Além disso, a Solana possui funcionalidades inovadoras que vale a pena comentar. A primeira funcionalidade é o Wolfstream. Ele elimina a necessidade de uma mempool, que é como se fosse uma sala de espera para as transações que não foram confirmadas. Esse protocolo, portanto, garante que não exista uma fila gigantesca de transações a serem confirmadas. A segunda funcionalidade é a C-Level, uma tecnologia que proporciona um aumento da capacidade de processamento, ao permitir que smart contracts rodem de forma paralela à blockchain principal. Isso expande a escalabilidade, porque permite que os smart contracts funcionem simultaneamente sem diminuir a velocidade da blockchain. Para você entender o que eu quero dizer com isso, imagina que você precisa lavar a louça, passar pano na casa e escovar os dentes. Você tem que fazer uma coisa por vez, porque só existe um de você. O que a C-Level possibilita é como se você pudesse fazer todas as tarefas ao mesmo tempo, como se você pudesse multiplicar. Isso é essencialmente o que a Solana pode fazer com os smart contracts. E falando sobre os contratos inteligentes, a linguagem de programação da Solana é a Rust. Essa é uma linguagem de programação mais poderosa, mas também mais complexa do que a Solidity, que é a linguagem de programação da Ethereum. E como existe essa diferença entre a linguagem de programação das duas criptomoedas, os programas construídos na Solana não conversam com o da Ethereum e vice-versa, o que pode ser um baita problema. E por isso que foi criada a terceira função inovadora que eu quero contar aqui para vocês, que é a Wormhole, que é uma forma de existir interoperabilidade entre as criptomoedas. A Wormhole introduz uma conexão direta entre os blockchains da Solana, Ethereum, Binance Smart Chain e Terra. Isso é muito interessante porque permite que tokens sejam trocados entre os ecossistemas e também informações de aplicativo. Tendo tantas propostas inovadoras, o que a gente pode esperar do futuro da Solana? Muitos acreditam que a Solana vai passar por um crescimento contínuo e realmente se tornar um desafio gigantesco para a Ethereum. Os desenvolvedores continuam inovando e promovendo melhorias. Por enquanto, a Ethereum continua como líder, mas a Solana tem comido uma boa fatia desse mercado. Inclusive, recentemente, superando o valor de mercado da
Cardano. É inegável que a Ethereum possui certas fraquezas quando comparadas com a tecnologia da Solana, mas a gente também não pode esquecer da atualização do Ethereum 2.0, que pode mudar o jogo, então vale ficar de olho bem atento nesse futuro que está por vir. Uma forma de entender mais o que pode acontecer é entender mais sobre os concorrentes da Solana, que é a Ethereum e a Cardano. Eu vou deixar os vídeos aqui para você acessar. Então clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.